Oi, meu nome é Juliana Cristina, você está no canal Amiga Bíblia, a nossa melhor amiga. Nós estamos estudando sobre as características do fruto do Espírito Santo. Nós já falamos sobre muitas coisas, a gente vai ler agora o texto base. E nesse vídeo, para você estar ligado, o que a gente vai aprender aqui, a gente vai falar sobre bondade. E totalmente o contrário da bondade é a maldade, do que é bom e do que é mal. A gente vai falar sobre a bondade humana, sobre a bondade de Deus, sobre Jesus ser um bom pastor para nós e também, principalmente, como nós devemos fazer e nos portar para sermos bons e a recompensa das pessoas que têm bondade nas suas vidas. Ai, tá sendo um desafio. Eu fico tranquila porque eu gravo esse vídeo não porque eu sou perfeita, mas sim porque eu estou buscando aprender mais com Deus. E o que eu tenho aprendido, eu quero compartilhar com você. Abre aí sua Bíblia no texto base que nós estamos estudando nessa série. Gálatas 5, 22 e 23. Espero que você já tenha decorado isso, tá? Mas eu gosto de ler na Bíblia. Vamos lá. Gálatas 5, 22 e 23 diz assim: mas o fruto do Espírito é amor, alegria, paz, paciência, amabilidade. Então a gente já falou sobre amor, alegria, paz, paciência, amabilidade. São todos os vídeos que já estão gravados no canal, tá? Agora a gente vai falar sobre bondade, depois sobre fidelidade, depois sobre mansidão, e o mais difícil, domínio próprio. A gente vai chegar lá, mas segue esse passo a passo para você aprender mais. Então a gente vai aprender sobre bondade. E a gente tem que falar, às vezes a gente fala aqui nos vídeos sobre o que é contrário do que a gente está falando, para a gente prestar mais atenção. Bondade é totalmente o contrário de maldade. Pessoas más não são bondosas. Pessoas bondosas não devem ser pessoas más. A Bíblia diz, vamos abrir sua Bíblia aí, Romanos 12, 9. A Bíblia diz, que eu até falei que é o meu livro preferido aí, né? Romanos 12, 9, a Bíblia diz assim: o amor deve ser sincero, odeiem o que é mal e apeguem-se ao que é bom. Tão engraçado esse texto porque ele é bem profundo. Por quê? O amor de vocês deve ser sincero. A primeira característica do fruto do Espírito é o amor. Se você ainda não aprendeu, volta lá e assiste isso. Mas eu quero dizer para vocês: odeiem o que é mal. Às vezes a gente pensa que o cristão verdadeiro não deve odiar nada. Deve ser uma pessoa que ama tudo. Mas o que é mal nós devemos odiar. Nós devemos detestar as coisas do mal. Entende isso? É muito profundo isso. Fala assim, odeiem o que é mal. Quer dizer, detestem, não querem ser uma pessoa maldosa. Não aprovem as coisas que as pessoas maldosas fazem. Odeiem, detestem, fique enojado com coisas de pessoas más, mas se apegue em você com o que é bom. A gente pode pregar o evangelho para a pessoa, pode falar de Jesus para as pessoas, mas são elas que vão decidir se elas vão ser bondosas, se elas vão escolher seguir a Cristo ou não. Mas o que depender de nós, nós devemos ser bondosos e odiar, não a pessoa em si, exceto o inimigo, mas as coisas terríveis do mal. A maldade deve ser odiada pelo cristão verdadeiro. Também diz ainda em Romanos, continuando aí, abre sua Bíblia aí, 16, 19, diz assim. 16, 19 diz: todos têm ouvido falar da obediência de vocês. Por isso estou muito alegre, mas eu quero que vocês sejam sábios em relação ao que é bom e sem malícia em relação ao que é mal. Então nós precisamos, a gente está comparando o que é bondade e o que é maldade. Nós devemos odiar o que é mal. E agora que Paulo, ele dá uma instrução, que é uma instrução de Deus para nós. Ele quer que nós sejamos sábios nas coisas boas e que nós sejamos sem malícia. Sem aquele pensamento ruim, sem aquela ideia de passar o outro para trás, de fazer o mal para os outros. Ele quer que a gente não seja assim. Olha só, então a gente está comparando aqui. E agora a gente vai falar sobre árvore, sobre frutos. A gente está falando do fruto do Espírito Santo. Até sobre essa série, o primeiro eu pus até frutos para a gente ilustrar os frutos do Espírito Santo. Abram aí Lucas. Texto bem, né? Eu falei de João nesse primeiro vídeo, agora eu vou falar de Lucas. Lucas 6,43 diz assim. É forte isso, hein? 6,43. Espera aí, gente. Vamos lá, diz assim: árvore e seu fruto. Nenhuma árvore boa dá fruto ruim. Nenhuma árvore ruim dá fruto bom. Então aqui é uma afirmação
que é a palavra de Jesus aqui, Lucas escreveu, mas são palavras ditas por Jesus. Nenhuma árvore boa dá fruto ruim. Então uma pessoa bondosa, ela não pode ser maldosa. E nenhuma árvore má dá frutos bons. Porque às vezes a bondade dos maus, na verdade, tem maldade descrita por trás, né? Toda árvore é conhecida pelo seu fruto. Prestemos atenção, tá? Ninguém colhe figos de espinheiros e nem uvas de ervas daninhas, não é? O homem bom, olha só, o homem bom tira coisas boas do seu tesouro que está no seu coração. E o homem mau tira coisas más do seu tesouro que está no seu coração. Porque a boca fala o que está cheio o coração. Tá? Isso aqui é pesado. Então ele compara como árvores e com frutos. E ele fala que cada pessoa tem um tesouro no seu coração. Se nosso tesouro é cheio de coisas boas, o que nós vamos frutificar? Coisas boas também. Então o homem bom tira do seu bom tesouro Deus presente. Lembra que a gente consegue essas características do fruto do Espírito Santo se a gente tem o Espírito Santo dentro de nós. Então se o nosso tesouro é o Espírito Santo que vive em nós, que nós temos alimentado com a palavra de Deus, orando o Senhor, buscando a Deus, buscando o Senhor, orando ao Senhor, o que a gente vai tirar do nosso tesouro? Coisas boas. Sabe quando alguém te pedir um conselho, alguma coisa? Você não vai falar pra pessoa, passa aquela pessoa pra trás, ignora, dá um jeito, tal, trapaceie. Não! O homem bom vai tirar coisas boas do seu tesouro, porque o tesouro está na presença do Senhor. Enche a cabeça e a mente com a palavra de Deus. Então vai falar de salmos, de hinos, vai falar coisas maravilhosas, vai dar versículos bíblicos bem aplicados. Porém, os maldosos estão cheios de maldade. E a boca deles falam que está cheio o coração. Do tesouro mal deles, eles tiram todas as coisas ruins da maldade que habita no coração deles. Gente, é triste dizer isso, mas como a gente tem visto a maldade humana? A Bíblia diz que no fim dos tempos o amor de muitos esfriará. E é isso que nós temos vivido. Como é triste. Mas vamos pensar na bondade, no nosso objetivo. Já entendemos sobre maldade, agora a gente vai buscar sobre bondade. Em Colossenses 3 diz assim: revistam-se de compaixão, bondade, humildade, mansidão e paciência. Nós devemos nos revestir como se fosse por uma capa, cuidar da nossa vida, do nosso jeito de compaixão e de bondade, né? Em Romanos 15, 14 também diz assim, olha, Paulo fala que estava falando sobre essa igreja num determinado momento, que eles estavam buscando a Deus de maneira correta e tudo mais. Sabe o que ele falou assim? Vocês estão buscando a Deus tão certinho, vamos dizer um termo assim, que vocês já estão cheios de bondade. E pela sua bondade cheia no seu coração, você já pode também aconselhar uns aos outros. Lembra que eu falei? Que Lucas fala, que Jesus falou? A boca fala que está cheio o coração. Se você está cheio da presença de Deus, está cheio de bondade no seu coração, você vai poder dar bons conselhos, ajudar outras pessoas, pôr em prática a bondade. Que a gente possa pensar sobre isso. Mas também a gente tem que pensar o seguinte, quem que é a fonte da bondade? É o próprio Deus, né? Em Salmo 119 diz assim, tu és bom e tudo que o Senhor faz é bom. Tão difícil isso, né? Porque às vezes a gente vê tanta coisa acontecendo no mundo, você fala assim, não é possível que Deus é bom. Ele não está vendo isso, mas a Bíblia diz em Romanos 8 que todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus. Mesmo que seja uma coisa ruim, Deus tem um plano para aquilo. É difícil dizer, eu não sei o que você está passando na sua vida hoje. Às vezes você está questionando a Deus, Senhor, mas como que está acontecendo isso? Eu não estou aguentando mais. Mas Deus é bom e estará cuidando de você. Fala assim, ó. A bondade do Senhor protege quem Ele ama. Então tenha certeza que a bondade do Senhor estará com você. Salmos 116, 12 diz, como posso retribuir a Deus por toda a bondade dele na minha vida? Pensa nisso. Deus tem sido bom para você. E como que você pode retribuir a Ele? A gente não tem como pagar a bondade do Senhor, porque nós somos maus. A Bíblia diz que não tem nenhum justo, nenhum bom. Porém, nós podemos fazer a nossa parte, nos esforçarmos para sermos como Ele, parecidos com Ele, demonstrando pelos nossos atos de bondade, que muitas vezes
tão longe, a maioria das vezes tão longe de ser parecidos com o Senhor, mas nos esforçando, sendo gratos, querendo servi-lo de todo o coração. Deus é bom, em todo tempo Deus é bom, coisa maravilhosa, né? Só que existe uma coisa, em Atos 14:7 diz assim, que Deus demonstra sua bondade mandando chuva na hora certa e no tempo certo. Eu tô gravando esse vídeo aqui em fevereiro de 2023 e tá uma chuvarada, agora não, mas janeiro foi um mês muito chuvoso, fevereiro tá sendo um mês muito chuvoso, mas Deus manda a chuva no tempo certo, do jeito que Ele quer. Existe uma bondade de Deus envolvida com todas as pessoas da humanidade. A chuva no tempo certo, o alimento, mesmo que as pessoas são más, Deus abençoa essas pessoas. Mas existe, vamos dizer assim, uma bondade extra do Senhor para quem é fiel. Para quem ouve a palavra dele, para quem o busca. A chuva cai para todas as pessoas na sua cidade, não chove só na casa da pessoa que é cristã verdadeira e no outro que não é cristão verdadeiro não chove. Existe uma bondade geral de Deus. Existe na teologia alguns nomes mais complexos para isso, mas eu vou chamar de bondade geral de Deus. Mas existe bondade, uma bondade maior, além, expressada por Deus para aqueles que o buscam. A gente vai ler agora, tô com meu papelzinho aqui, minha cola, né? Vamos lá, diz assim, Eclesiastes. Você não leu o livro de Eclesiastes? É um livro praticamente assim, de filosofia. É um livro bem profundo, pra gente, que foi escrito por Salomão, que escreveu Provérbios, o mais sábio do mundo, mas chega um momento da vida dele que ele começa a pensar muitas coisas, né? E ele escreve, resumindo aqui o final, vou dar um spoiler do final do livro, mas é um bom livro para se ler, Eclesiastes 12, diz assim, versículo 13. Agora que se ouviu tudo, aqui está a conclusão. Depois dele questionar muitas coisas, perguntar, falar, afirmar, pensar em muitos assuntos que se fala no livro de Eclesiastes, ele fala, tá bom, de tudo que eu já falei aqui, tá? O que você ouviu de tudo, agora eu vou te dar uma conclusão. Tô dando um spoiler final do último capítulo, os últimos versículos de Eclesiastes, diz assim, ele fala assim, que vale, a conclusão de tudo é, tema a Deus e obedeça os seus mandamentos, porque isso é essencial para o homem. Então, de tudo que se é falado, de tudo que é ser pregado, de tudo que é discutido, o que vale, a conclusão de tudo é tema a Deus e obedeça os seus mandamentos, coloque em prática o que você tem aprendido. Isso é essencial, é a base para a sua vida, é essencial para a sua vida. E ele diz assim, pois Deus trará julgamento tudo o que foi feito, inclusive tudo o que está escondido, seja bom e seja mau. Às vezes você, no seu coração, você planeja coisas ruins e pensa que Deus não está vendo. Às vezes você está passando por lutas de dificuldades e você pensa também que não está vendo, mas Deus vê todas as coisas. Por isso, se está andando fora do caminho do Senhor, tema. E se você está andando no caminho do Senhor, mas tem sofrido, tem passado por lutas de dificuldades, tribulações atrás de tribulações, não desanime. Deus é contigo, Deus está vendo. Mas independente de tudo, tema a Deus e obedeça os mandamentos, porque isso é essencial para a sua vida. E Ele vai trazer o julgamento um dia. Então nós precisamos, seja pelo que você fez de bondade e pelo que você fez de maldade. Que você possa ser julgado pelas suas atos de justiça, suas coisas de bondade que você pode fazer. Porque Deus é fiel. E Ele promete, Ele vai cumprir. Você possa pensar nisso. Também tem um outro texto que diz, Malaquias 6:8, diz assim, que é o último livro do Velho Testamento. Ele mostrou o que é bom. Pratique a justiça, ame a fidelidade. Ande humildemente com o Senhor teu Deus. Então Deus mostrou o que é bom. O que é bom. Que você, para praticar bondade, o que você tem que fazer? Pratique a justiça. Ame a fidelidade. Até o spoiler do próximo vídeo que a gente vai falar sobre fidelidade. Presta atenção que aquele vídeo que eu estou preparando, hoje, Jesus, foi difícil, hein? Né? E ande humildemente diante do seu Deus. Não é, ai Senhor, eu sou bom, eu mereço. Não, ande humildemente. Mas não a humildade orgulhosa. A humildade de todo o coração. Com o coração de servo, disposto a servir. Que seja isso na nossa vida. E agora nós vamos falar sobre o bom pastor. Uma vez chegou uma pessoa ali e perguntou para Jesus, bom mestre, o que eu tenho que fazer para ir para o céu? Jesus responde, entre outras coisas, ele diz assim, só um é bom.
Só Deus é realmente bom. Por mais que a gente tente nos esforçar para praticar atos de bondade, que é o tema desse vídeo, a bondade, a gente nunca vai ser perfeito, mas existe um que é perfeito, que é a pura bondade, que é o nosso Deus. Que a gente possa ler aí agora. Agora eu vou ler aqui. João 10, 11 e 14. João 10, 11 diz assim, Jesus falando, olha que coisa linda. Eu sou o bom pastor. O bom pastor dá a sua vida pelas ovelhas. Ele ama tanto a nós, ele é tão bom, que ele morreu no nosso lugar. Em Efésios, em Tito, diz que a bondade do Senhor é provada através do que ele enviou Jesus para morrer no nosso lugar. Como a gente reconhece a bondade de Deus, e ele não foi bom conosco quando nós demos o primeiro passo. Ele deu o primeiro passo, sendo bom para conosco. Para que nós possamos servi-lo, não por obrigação, mas por gratidão. O que poderemos fazer a Deus pelos atos maravilhosos que ele tem feito, pela salvação em Cristo Jesus? Nada, a não sermos gratos e servi-lo de todo o coração e obedecê-lo fielmente. Vamos lá, continuando aqui. João 10, 14. Jesus repete, eu sou o bom pastor. Conheço as minhas ovelhas e elas me conhecem. Jesus conhece a todos. A bondade do Senhor, a bênção geral de Deus, como a chuva, é dada para todos. Mas existem alguns que são ovelhas de Jesus. E Jesus as conhece. E as ovelhas conhecem a Jesus. Será que o Pai realmente te reconhece como ovelha? No vídeo passado a gente falou sobre isso, que Deus virá um dia para o julgamento e vai separar as ovelhas dos bodes. Será que você tem sido realmente ovelha de Jesus? Tem deixado o pastor seguir, te ajudar, te guiar? Né? Eu lembro agora do Salmo 23, né? O Senhor é meu pastor, nada me faltará. Isso tem escrito na porta da geladeira, nos carros, em todos os lugares. Eu, quando eu tinha uns 16 anos, eu preguei sobre esse texto, nunca vou me esquecer. Eu disse assim, nada vai te faltar, se Deus realmente for o seu pastor. Primeiro, você tem que deixar ele te guiar, que daí nada vai te faltar. Mas a gente primeiro fala assim, eu quero que nada me falte, daí eu vou te seguir, Deus. Não, seja a primeira ovelha de Jesus. Deixe primeiro ele ser o seu pastor. Porque em Salmo 23 fala assim, ainda que eu passe pelo vale da sombra da morte. Pensa um negócio terrível, essa ilustração é uma coisa terrível. Fala assim, eu não vou temer, porque o Senhor está comigo, me arrepia falando isso. A gente não está sozinho. A bondade do Senhor vai nos guiar. E vai chegar um momento que Ele vai preparar uma mesa para nós. A gente vai estar lá com Ele, ceando, na presença dEle. Deus é bom. Mesmo que nesse momento você está passando por tribulação, por angústia, não desanime, tenha fé. Deus é fiel. A gente vai falar no próximo vídeo disso. O vídeo vai estar top, porque a palavra de Deus é maravilhosa. Deus é bom. E agora eu quero terminar com o texto de Mateus 25. Mateus 25, 23. Compre uma Bíblia, se não tiver uma Bíblia, leia, né? Baixa o aplicativo, mas eu gosto de papel. Não é pecado ler a Bíblia no celular, tá? Mas leia no papel, grifa, marca, rabisca, né? Não é pecado rabiscar, o pecado é a gente desprezar o que está escrito. Vamos lá. Mateus 25, ele diz assim, se nós somos bons, seguindo o exemplo de Jesus, aqui é contada uma parábola, a parábola dos talentos, que pode ser aplicado em várias áreas da nossa vida. Mas Deus nos dá uma incumbência nessa vida, de cuidarmos das coisas que Ele nos deu, de zelarmos, de colocarmos em prática os dons e talentos que Ele nos deu também, as nossas, como posso dizer assim, nossos propósitos de vida. Deus tem um plano para a nossa vida. E Ele diz assim para aquele que multiplicou, que Ele deu os dons, no caso aqui os talentos, né? A palavra diz assim. E no final, aquele que multiplicou, Jesus chamou para prestar conta, né? Aqui fala que o Senhor chama para prestar conta. E o nosso Senhor um dia vai nos chamar para prestar conta. E diz assim, Senhor, respondeu, muito bem,
É isso que eu quero ouvir. E é isso que eu quero que você ouça também naquele último dia. Muito bem, servo bom e fiel. Você foi fiel no pouco e eu porei sobre o muito. Venha e participe da alegria do seu Senhor. Deus nos chama, pode nos chamar de servos bons. Se a bondade fizer parte da nossa vida, que nós sejamos realmente servos bons e fiéis. No pouco que o Senhor nos dá, seja a bondade com uma pessoa, seja uma palavra de amor, uma palavra de carinho, uma palavra de gratidão, um auxílio, seja servindo fielmente ao Senhor, seguindo os passos do bom pastor, imitando o bom pastor, que nós sejamos bondosos para um dia ouvir, o dia que o Senhor nos chamar, ou no dia que Ele voltar para buscar os cristãos verdadeiros, que você possa ouvir. Serva boa e fiel. Você foi fiel no pouco, nas coisas que você tinha que fazer no seu dia a dia. Vem, sobre o muito te porei. Vem, desfrute do gozo do seu Senhor. Esteja comigo aqui, na cidade onde não há choro, não há tristeza, não há dor, que é um lugar de delícias, morada do Senhor, é lá no céu. E é isso que Ele te convida. Seja bondosa, seja bondoso, seja compassivo, seja amoroso. Seja como o bom pastor que dá vida pelas ovelhas, que te conhece, que você seja a ovelha de Jesus. Para quando você chegar para prestar contas, você ouvir, serva boa e fiel. Você foi fiel. Então você vai estar comigo até a eternidade. Que privilégio. Você possa meditar nessa palavra. Eu sempre oro antes e peço, Senhor, Espírito Santo, ilumine. Não sejam as minhas palavras, mas que as pessoas entendam o que o Senhor quer que entenda. Talvez eu disse aqui uma frase que tocou o seu coração, mas que o Espírito Santo toque profundamente a tua alma, não só os seus ouvidos. Que Deus possa transformar a sua vida, que você seja bondosa, que você viva na presença do Senhor, seja cheia do Espírito Santo e tenha a bondade do Senhor na sua vida. Tem um louvor que diz assim: és fiel em todo tempo, em todo tempo tu és bom, tão bom, com todo fôlego que tenho, eu cantarei da bondade de Deus. Que você possa cantar e viver a bondade de Deus na sua vida. Deus te abençoe. Maratona o canal, assista toda a série do Fruto do Espírito, que Deus está trabalhando na minha vida e com certeza vai trabalhar na sua. E segue, espera aí a fidelidade, a mansidão e domínio próprio, que o negócio já está apertando. Um grande abraço bem apertado para você e até o próximo vídeo.